Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 15, para a gente refletir essa noite sobre um tema que eu acho extremamente importante: o Evangelho que Jesus quer ver em nós. Amém? Porque geralmente a gente pensa no que a gente está vendo de Deus, dificilmente pensa no que Deus vê da gente. Eu queria olhar por esse ângulo aqui hoje. Qual é o Evangelho que Jesus quer ver em nós? Amém? Para isso a gente vai extrair algumas coisas muito importantes de João, capítulo 6. Quero mostrar aos irmãos algumas coisas tremendas desse texto. Eu não vou focar especificamente no milagre em si, mas nas coisas ao redor dele, que são extremamente importantes para nós, para a gente entender algumas coisas muito fortes para a nossa vida essa noite. Acharam o texto? João capítulo 6, eu estou meio gripado, a voz está bem difícil, mas dá para ouvir. João capítulo 6, versículos 1 a 15, diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pedaço. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Meus irmãos, João começa esse capítulo nos apresentando uma motivação comum às multidões: carências. Se tem uma coisa que junta a multidão é carência. Aliás, a própria multidão já é formada pela carência de algo. Então, o texto de João começa apontando para aquilo que é comum às multidões: carências. Aí o texto no versículo 2 diz que uma numerosa multidão o seguia porque via os sinais que ele operava. Há muitos que se enquadram ainda hoje nessa categoria. Seguem a Jesus pelo que ele produz, não por aquilo que ele é. Ainda tem muita gente seguindo Jesus pelo que ele dá, não por quem ele é. Muitas igrejas e religiões são levantadas em torno do que podem conseguir do sagrado, não daquilo que podem ser. E muito do que a gente precisa redescobrir para que a nossa fé seja profunda, está baseado no que nós somos, não naquilo que nós obtemos ou naquilo que nós manipulamos. E João coloca isso aqui. Interessante que Jesus, vendo aquela multidão, percebe a escassez, a carência. E, sinceramente, o Evangelho precisa redescobrir esse olhar. O olhar que percebe a carência, a escassez, a necessidade. O olhar que procura soluções, que integraliza a vida, ou seja, a palavra e o pão. Jesus tinha esse olhar. Olhava para a multidão e percebia a carência da palavra, então pregava. Aí olhava para a mesma multidão e percebia a carência de comida, então providenciou o pão. Ou seja, Jesus identificava carências no plural.
Esse é o olhar que nós, como igreja, evangelho, precisamos sempre redescobrir. O olhar das carências, que percebe as pessoas, que percebe o que elas necessitam e dar a elas o que elas precisam. É tremendo o fato de que toda vez na Bíblia em que Jesus aparece em alguma manifestação de amor dele profunda, o amor dele é seguido por um ato, uma atitude. Para Jesus o amor dele é ir além do simples palavreado. É o amor que prepara o pão para o outro. Eu estava olhando esses dias no texto de Atos, quando Paulo está lá na rua direita, a Bíblia diz que Deus manda Ananias ir até ele. O que Ananias faz? Ananias prepara comida para ele. É interessante, o texto diz que Ananias orou por ele, aí caíram dos seus olhos como que escamas e tal, e o texto na sequência diz, Ananias então preparou um alimento para Paulo. Olha que tremendo, ajudou no que precisava do ponto de vista espiritual, caíram as escamas dos olhos, e também preparou um alimento para ele depois. Não é à toa que uma das coisas que mais aproxima a gente na igreja do sentido do evangelho profundo é o cercar a mesa, é a ceia, que é o nosso grande ritual que junta a igreja ao longo do mundo todo. Olha que profundidade. Quando você olha para isso, você percebe que se tem uma coisa que nos une na fé cristã, é estar cercando a mesa do Senhor. Por si só isso já é tremendo. Ou seja, esse povo do texto aqui, tinha uma carência detectável a olho nu, o povo precisava comer. Então o texto aponta para uma necessidade essencial, elementar, básica da vida. Se o homem não come, ele morre. Então morte e vida estão no texto. É um texto mostrando para nós a carência das carências, a vida, carecer de vida. Jesus estava mostrando uma coisa para nós, que o evangelho que esse mundo carece, que esse mundo precisa, não é um evangelho de ocupação geográfica, de lotação de templo, de um salãozinho a mais em cada esquina. O que Jesus procura em nós é um evangelho que consiga suprir carências e matar a fome da multidão. Porque, sinceramente, geografia por geografia tem um monte. Tanto que a pergunta de Jesus, lá nos finais das suas mensagens, é a seguinte, ele vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus não perguntou, quando o Filho do Homem vier, achará igreja? Igreja tem, a questão é fé. Jesus está perguntando, eu não estou procurando prédios na geografia da igreja, eu estou procurando biografias transformadas, vidas transformadas por aquilo que comem de um pão que sacia ainda a fome do mundo. Isso é tremendo toda vez que a gente se levanta para ministrar a palavra. Significa que até hoje, graças a Deus, mais uma vez, o pão do céu desce e a gente pode alimentar a fome da multidão. Ainda há o que alimentar. O evangelho que Jesus quer ver em nós vai muito além dos aparatos da religião. Ou seja, que Deus nos livre de um evangelho parecido com aquela figueira sem frutos. O texto de Mateus é tremendo, diz que Jesus está passando, ele sentiu fome, olhou para a figueira e viu que havia folhas. E naquela região a folha vem primeiro do que o fruto por causa do calor do sol, ela serve como um guarda-sol natural. Então, do ponto de vista de quem está passando, olhou para a árvore, ela tem muita folha, já significa que tem algum fruto vindo no processo. Então Jesus pensou, estou com fome, aquela figueira produziu muito, tem muita folha, então ela tem muito marketing, muita manchete, ela diz, ela mostra, ela convida, é quase um shopping, é uma vitrine. Aí Jesus chega perto e não tem o que comer. Ou seja, frustra as expectativas, aumenta a fome e expande, amplia a carência. O que Jesus faz? Nunca mais nasça fruto de ti, e ela seca na hora. É Jesus deixando bem claro que a religião de aparatos, de coisas, promete, mas não cumpre. Charles Spurgeon, pregando um sermão sobre essa figueira, ele disse uma coisa tremenda. Ele disse, figueira, quem dera que tu tivesses nascido lá longe, na encosta de algum monte, mas nunca naquela estrada ao alcance do olhar de Jesus, porque um dia Deus andou perto de ti, parou embaixo de ti, ousou comer de ti, mas não tiveste o que dar a ele, então secaste. Jesus tem fome aqui hoje. Se ele parar perto de você, tem alguma coisa que dá para a fome de Deus? Porque se tiver hoje, vai ser muito mais do que folhas. São frutos para que o mundo venha comer de um evangelho capaz de saciar a fome dessa história, dessa geração, dessa era. Nós precisamos redescobrir qual é o evangelho que Jesus quer ver em nós. Deu para entender, irmãos, até aqui? Eu quero mostrar aos irmãos, refletir com vocês sobre qual é esse evangelho que Jesus quer ver em nós. Para isso eu quero mostrar algumas coisas nesse texto que nós lemos. Primeira coisa, Jesus quer ver em nós o evangelho que conhece as necessidades urgentes do povo.
Evangelho das necessidades urgentes. Dá uma olhada no versículo 6. João capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz o texto. Ele, porém, disse isso, ou seja, perguntou onde comprar pão, para colocar o discípulo à prova, porque sabia bem o que estava para fazer. Jesus faz uma pergunta no versículo 5. Onde compraremos pão? Esse texto fala de fome no sentido profundo normal dela. Fome, ausência de comida, estômago vazio, gente carente, necessidade, sobrevivência ameaçada. Jesus faz uma pergunta, irmãos, extremamente simples, comum, e que ainda hoje no mundo a gente ouve em muitas casas. Olha a pergunta de Jesus: onde compraremos pão? Essa pergunta se repete, se intensifica todos os dias. Hoje alguém fez essa pergunta. Ou seja, essa aqui é a pergunta que está na boca do pai de família preocupado. Essa é a pergunta que para quem tem que sustentar os filhos. Essa é a pergunta do desempregado. Essa aqui é a pergunta de gente que vê rios de dinheiro correndo na corrupção e ele percebe que o salário dele está minguando no final do mês. Essa aqui é a pergunta de quem saiu da faculdade e ainda não encontrou emprego e tem um diploma na mão, mas tem que se submeter a trabalhos infinitamente menores. Essa aqui é a pergunta de quem sente a barriga roncar, a cabeça doer. É aqui que a lágrima rola e a alma sangra. Essa aqui é a pergunta de quem assiste o telejornal todo dia torcendo por notícias boas e elas não vêm. Onde eu vou comprar pão amanhã? É perceber notícias, necessidades e carências. Isso aqui é para quem não vive no mundinho maravilhoso da falsa religião. Isso aqui é para quem não vive na ilha maravilhosa da prosperidade eterna. Isso aqui é para quem tem o pé no chão. É para quem acorda hoje e pensa, eu preciso pagar as contas. Isso aqui é para quem está com a terceira conta já atrasada. Isso aqui é para quem está no final do mês, no limite da vida. Isso aqui é Jesus dizendo assim, ó, tem uma multidão aqui, ó, e eu preciso dar a elas o que de comer. Então Jesus pergunta, onde a gente vai comprar pão? É tão tremendo saber que Jesus fez perguntas que eu ainda hoje faço. Ele não é um Deus numa celestialidade distante que não tem nada a ver comigo. Olha que coisa tremenda. A vida de Jesus tem tudo a ver com a nossa vida. É por isso que a gente sente tão empatia com Ele e o nosso relacionamento com Ele funciona. Porque Ele é um Deus não apenas que explica as coisas, é um Deus que já sentiu o que a gente sente aqui. Jesus já viu necessidades e carências na humanidade. Interessante que no texto de João, Jesus convoca os discípulos a pensarem sobre esse problema concreto. Tem um problema concreto. Você já percebeu aqui que Jesus não faz uma mágica? Ele podia simplesmente estalar os dedos e falar, quer saber? Tem pão para todo mundo, mandei uma coisa aqui. Ou melhor ainda, na presciência divina, ele poderia ter uma semana antes já providenciado a abertura de pequenos pontos de venda de pão na região. É ou não é? Ele não fez nada disso, ele chegou no dia, percebeu a carência, a necessidade do povo, olhou para os discípulos e perguntou para eles, irmãos, que coisa linda. Jesus chamou um grupo de discípulos comuns para junto com eles resolver o problema, é santa parceria. É Jesus dizendo, eu posso, mas eu quero a sua ajuda. Eu posso resolver, mas eu quero trabalhar com você. Eu posso fazer tudo na sua vida hoje, mas eu quero que você participe do processo. Eu poderia resolver a história do seu casamento, mas eu quero que você entenda que junto comigo, nós dois, com a mão na massa, vamos fazer a coisa funcionar na sua casa. Eu poderia fazer, mas eu quero fazer junto. Você tem um Deus que trabalha junto com a gente, que anda junto com a gente, que viaja para a dor da gente. Coisa tremenda é saber que eu tenho um Deus de santa parceria, que promove comigo uma conversa. Olha que coisa tremenda, nesse texto, Jesus convoca os discípulos para que proponham soluções. Jesus estava chamando-os à prática da vida, ao evangelho que fala ao corpo e não somente à alma. É Jesus dizendo, olha, eu já preguei, vocês viram, eu já fiz milagres, mas eu quero agora promover em vocês um envolvimento missionário profundo e ativo. Eu não quero uma espiritualidade passiva, daquela que fica de longe, esperando que algum milagre aconteça na vida de alguém. Eu quero vocês envolvidos comigo, trabalhando comigo no processo. O evangelho de Jesus é um evangelho de necessidades urgentes, que precisa ser vivenciado, experimentado na segunda-feira da vida. Quando termina o culto, quando não tem mais congresso, quando as promessas falham, quando os profetas somem. É um Jesus que está dizendo para os discípulos, olha, tem um problema real aqui, e eu quero que vocês me ajudem a resolver esse problema. Vamos juntos? Tomara que você escute a voz do Espírito Santo dizer isso para você aqui hoje. Tem um problema real na sua vida, eu sei, mas vamos resolver juntos? Vamos trabalhar juntos? Onde é que a gente compra pão? Onde é que eu tenho que entrar na sua vida? Com quem? Qual é o filho seu que eu preciso conversar? Qual é o problema da sua casa que a gente vai sentar junto e resolver? Vamos resolver isso? É isso que Jesus está dizendo aqui essa noite. Um evangelho de sobrevivência.
através do qual nós anunciamos o Deus que multiplica ainda hoje o óleo das viúvas, que levanta os jovens do sono da morte, que não pode ser enquadrado, emparedado, algemado, asfixiado, esvaziado, aprisionado. É um evangelho que ainda hoje é livre, porque o vento ainda sopra onde quer, ainda é livre, ainda é Senhor da vida, ainda é o Deus que propõe soluções, ainda é o Deus que reconhece as nossas necessidades. Jesus falou para os discípulos: antes de vocês pedir, o Pai já sabe. O Salmo 139 diz que antes da palavra chegar na boca, o Senhor já entende e já conhece ela toda. Irmãos, olha que coisa libertadora a gente pode aprender aqui hoje. Nós temos um Deus de parceria. É por isso que às vezes a gente fala: Deus, por que o Senhor deixa tanta coisa acontecer? E talvez Ele esteja dizendo: é porque eu estou no processo, estou fazendo parte do movimento, eu estou junto, eu estou no barco, eu estou dentro, eu estou andando sobre as águas estão revoltas, mas eu estou andando nelas. Eu estou com vocês no barco, nem que esteja dormindo, mas eu estou aí, porque eu estou junto com vocês no processo da vida. Você faz parte de um Deus de santas parcerias. Segunda coisa, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus quer ver em nós o evangelho de coragem para viver. Isso aqui é fundamental, um evangelho que dê em mim coragem para viver. Olha o que diz os versículos 5 a 7. Ó. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pedaço. É interessante isso. Olha só, Jesus está chamando os discípulos para um evangelho de coragem de viver. Eu gosto de uma frase de Lutero. Numa das suas orações, Lutero disse: Deus, eu te peço que me des coragem para trabalhar pelos milagres que eu te peço em oração. Olha que tremendo. Me dá coragem para trabalhar pelas coisas que eu te pedi em oração. Esse texto aqui é devastador. Escuta uma coisa, tem tanto detalhe nesses versículos aqui, ó, que chega a ser fascinante. E eu sou apaixonado por isso. Isso aqui é o evangelho dos que não fogem dos conflitos e problemas da vida. É o evangelho que não usa a fé como um amuleto, como um misticismo escapista, mas entende a fé como uma dinâmica que impulsiona para construir um mundo melhor. Essa aqui é entender que a nossa fé faz com que os famintos da vida tenham o que comer. Não é uma fé que manipula a mágica para que o faminto tenha a sensação do estômago cheio. Ela não enche o seu estômago de farinhas da vida para dar a sensação de encher. É conteúdo, é significado, é profundidade. Olha que coisa interessante. Ó. O texto, no versículo 5, tem um detalhe que para mim é magistral. João diz que Jesus viu que uma grande multidão se aproximava. Presta atenção nisso. Antes dos discípulos perceberem, Jesus já tinha visto a multidão, percebido a fome e notado a carência do povo e do lugar. É Jesus quem viu primeiro. O texto diz que Jesus levantou os olhos e percebeu duas carências. A carência do povo, eles têm fome, e a carência do lugar, não tem pão por aqui, onde é que a gente vai comprar pão? Jesus percebe duas carências. O povo não viu, os discípulos não viu, mas Jesus viu. Irmãos, antes de qualquer coisa, seus problemas já são problemas de Deus. Ele já conhece as nossas carências. Ele já sabe o que a gente passa. É por isso que às vezes a nossa oração é respondida de modo completamente diferente. Você já percebeu isso? Às vezes a gente ora uma coisa e responde outra completamente diferente. É porque a gente está vendo o problema por um ângulo. Deus conhece o problema pela sua inteireza. Então Ele vem com uma resposta completa, capaz de mudar a nossa perspectiva e as nossas percepções. Jesus é o Deus que enxerga carências. Ele é o Deus que vê, antes do problema ser seu, já é um problema alcançado pelos olhos de Deus. O interessante do texto é que Jesus enxerga de um jeito, aí os discípulos enxergam de outro. Jesus pergunta assim, ó, onde compraremos pão? Jesus perguntou onde? O que Filipe responde? Um preço. Jesus perguntou, onde é que tem padaria por aqui? Filipe pergunta, é caro. Percebeu a diferença? Tem padaria por aqui? Não dá, é caro demais. Onde é que a gente compra pão? Oh, Jesus, 200... Olha a frase de Filipe. 200 denários de pão não são suficientes para que alguém coma um pedaço. Sabe, numa linguagem, o denário era o salário de um trabalhador de um dia. Sabe o que dá para traduzir? Ao pé da letra? Dá para traduzir assim, ó, meio ano de trabalho não bastaria para cada um aqui comer um pedaço. Olha o que ele está falando para Jesus. Senhor, o negócio agora é economia. O Senhor está perguntando onde comprar. Como é que a gente vai comprar se a gente tem que trabalhar metade do ano para esse povo poder comer alguma coisa? Completamente diferente da visão de Jesus. Filipe está aqui confessando a sua impotência. Ele está dizendo, não há o que fazer, não tem horizontes. Para Filipe, ainda que tivesse esse dinheiro todo, não ia solucionar o problema por completo, ia apenas enganar a fome. É o que Filipe diz. Mesmo que a gente tivesse esse dinheiro todo, cada um ia comer um pedaço.
Não vai dar certo. Perceberam a completude, a inteireza disso aqui? Olha o que Filipe está dizendo, Senhor, metade de um ano é um salário para dar comida para esse povo, e sinceramente, cada um vai comer só um pedaço, eu não sei, mas arrumamos um problemaço aqui. Interessante que as nossas soluções, raramente são as soluções de Deus. A gente realmente acha que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele é simplista demais, aí a gente passa a matematizar os problemas. Todo crente vira PhD em matemática quando o assunto é orar nos problemas. Já percebeu isso? A gente matematiza o problema, a problemática fica cada vez maior. Jesus colocou os discípulos diante de um problema tão sério, só para ensiná-los uma das maiores lições de fé que ainda hoje a gente tem que aprender. A fuga é sempre o caminho mais fácil, mas o evangelho que Jesus quer ver em nós é o evangelho que dá coragem de viver, de dizer que o problema é grande, a situação é difícil, a escassez é total e a impotência é completa. Mas se Jesus falou, de algum lugar vai vir. Porque Jesus é o Deus que é capaz de abrir uma padaria no deserto. Ele é o Deus capaz de fazer maná fluir. Ele é o Deus capaz de fluir ondas de águas vivas dentro de nós. Se Jesus falou, vai acontecer. Essa deve ser a certeza inabalável. Quer ver uma coisa tremenda? Os discípulos então aparecem com uma receita, eu acho tremendo. Os discípulos arrumam um jeito, dizem assim, ó, aqui tem 5 pães e 2 peixes. Então o problema entra na categoria de tragédia, do impossível, porque são 5.000 homens, fora mulheres e crianças, imagina. Matematicamente é um déficit tremendo, não vai funcionar. Aí André vislumbra uma solução diferente do comprar. Ele está dizendo, Senhor, não dá para comprar, mas a única coisa que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele quer ficar independente do sistema do mundo, mas não tem como. Jesus está dizendo assim, nós vamos resolver o problema do mundo dentro do sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo? Compra e venda. Onde é que a gente compra pão? Jesus está dizendo, não vai resolver o problema se você fugir da vida. Não vai resolver o problema se você fugir do que está acontecendo ao seu redor. É dentro desse problema que eu vou levantar você, para que você entenda que as fomes da sua alma serão saciadas dentro desse problema. Eu gosto da estranha ironia que tem no texto. A Bíblia diz que o lanche de um rapaz anônimo. Olha o que diz o versículo 9. Aqui está um rapaz, a minha tradução aqui colocou rapaz, a melhor tradução seria um garoto, um menino. Aqui está um rapaz, até porque João está fazendo um contraponto com 5.000 homens. E aí tem um menino contra 5.000 homens. Aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada. Interessante que quem fala isso é André, irmão de Pedro. E toda vez na Bíblia que a Bíblia vai dizer que Pedro está vacilando na fé, ela põe Simão antes do nome. Simão, quando Judas foi trair Jesus lá na mesa da ceia em João capítulo 13, também aparece Judas, filho de Simão Iscariotes. Simão significa aquele que ouve. É a Bíblia dizendo que eles estão mais ouvindo as coisas do que a Jesus. E quando a gente ouve as coisas ao invés de Jesus, a tendência é errar. Aí o texto vem e diz assim que André, irmão de Simão Pedro, olha só, presta atenção que tem um detalhe tremendo aí. Diz assim, ó, aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada, e pão de cevada era um pão mais ralé da época, 5 pães de cevada, e ele faz questão de botar no diminutivo, 2 peixinhos. Isso não vai dar certo. Não tem como funcionar. E olha que coisa interessante, ó. O lanche de um rapaz anônimo, aquilo que ninguém apostava, vai ser o motor de um milagre poderoso, dos maiores milagres que Jesus operou na história. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa opinião, mas Ele quer o nosso envolvimento. Ele não precisa da nossa categoria de entendidos do assunto das matemáticas da vida. O que Ele quer é que a gente saiba que se Ele chamou, pode entrar, a parceria vai dar certo, vai funcionar, porque se Jesus está no processo, ninguém morre de fome, Ele é o pão da vida, e se Ele está lá, as nossas carências são supridas. Esse texto é extraordinário. O menino é pobre, o alimento dele é de baixa qualidade, é pão de cevada. Interessante que para a refeição de um adulto na época, eram necessários pelo menos 3 pães, que é um pão chato, liso, e o de cevada é menos ainda. Ou seja, o menino tem pouco, só que esse pouco que ele tem está disponível para Jesus. Olha que coisa tremenda. A Bíblia vai mostrar para a gente que grandes milagres da Bíblia são feitos na escassez. É uma viúva que tem pouquinho, mas tem. É um menino que tem pouco, mas tem. É você que às vezes acha que não tem nada, mas tem alguma coisa. E se está aqui hoje, é porque aceitou o convite de Jesus, de vir aqui construir uma parceria. Então pegue o pouco que você tem, dá na mão daquele que é capaz de multiplicar e sai feliz, com coragem para encarar a vida. Porque esse é o evangelho que Jesus procura, o evangelho de quem tem coragem de unir o seu pouco ao muito que Ele pode fazer. Sabe o que Jesus estava ensinando aos discípulos? Jesus estava ensinando aos discípulos que o problema não era deles, era dele. Ele só pediu participação.
Não é interessante dizer isso? Jesus está dizendo assim, ó, não fiquem apavorados que o problema não é de vocês, é meu, eu vi primeiro. Eu vou resolver, mas eu quero parceria. Então me ajudem. E olha que interessante, ó, é bom lembrar que Jesus viu primeiro, coloca isso na sua mente, Jesus identificou o problema primeiro, não foi Filipe, não foi André. Ou seja, Jesus está com uma pedagogia divina. Ele está dizendo que todo aquele que abraça o evangelho da coragem de viver é aluno do mestre da vida. Uma coisa que eu acho lindo de Jesus é que ele nunca impõe nada. Ele está sempre na pergunta. Jesus é um perfeito coach, ele nunca sugere, ele vai só perguntando. Ele nunca impõe, ele não responde. Ele chega e vai perguntando, e aí, onde é que a gente compra pão? O que dá para fazer aqui? Ó? Os discípulos vão agindo. Ou seja, Jesus permite essa problemática toda para mostrar que tipo de fé é a nossa. André, irmão de Pedro, fez uma pergunta angustiante. Ele está dizendo assim, ó, o que é que são 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Até hoje a gente sofre dessa doença aqui, ó, da síndrome das perguntas amargurosas, amargosas, angustiantes. Quer ver? Ó? Eu sou só um pastor de congregação, o que eu posso fazer de diferente? Ou essa aqui, ó, eu sou apenas uma dona de casa. E essa daqui, ó, eu sou insignificante nesse assunto aí. Ou essa aqui, ó, meu salário é tão pequeno para a família toda. Um dos maiores homens da história da igreja no assunto de missões, quando ele foi para a Índia, William Carey, quando ele foi para a Índia, ele chegou para o pastor dele na igreja e disse, pastor, Deus está me chamando para a Índia. E ele era um sapateiro. Sabe o que o pastor falou para ele? Falou, se Deus tiver que mudar a história da Índia, não vai usar um sapateiro como você. Ele não sabia disso aqui, ó. Que Jesus costuma usar sapateiro, costureiras da vida, as dorcas da vida, as viúvas da vida, as pessoas que ninguém dá nada, os corvos da vida. Jesus está sempre à procura de alguém pequeno com disponibilidade grande e um coração capaz de entender a vida como o evangelho da coragem de viver. Se Jesus achar você aqui hoje com vontade de viver, você faz diferença na história. Não é o tamanho que você tem, é o tamanho do Deus a quem você serve. Essa é a diferença. Interessante que o texto é como se estivesse dizendo para mim e para você que o André é igual a Marta. A mesma coisa. Marta falou assim, ó, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela tinha certezas dogmáticas, certezas de religião, certezas profissionais. O que ela carecia era de coragem para rolar a pedra e ver o triunfo da vida. A gente faz muito isso hoje, somos meio Marta, um pouco André, e a gente fica diante da vida pensando, olha Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a multidão está aqui, que tem palavra, mas eu sei também que é complicado, porque se a gente arrumar metade de um ano de salário, não vai dar para cada um comer um pouquinho. Ou eu sei que o Senhor é capaz de ressuscitar, mas eu não estou afim de rolar a pedra, eu espero pacientemente pela teologia do último dia, e Jesus está clamando por urgências, coragem de viver, tenha coragem de rolar a pedra, tenha coragem de enfrentar a vida, tenha coragem de dar o seu peixinho, o seu pãozinho, tenha coragem de ser. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é o que Deus fala para Josué. Tu farás esse povo herdar a terra. Ele não fala assim, ó, eu vou fazer um esquema poderoso aqui para você se encher de força. Ele diz, você vai fazer. Eu amo o Deus que dá, mas eu sou muito mais apaixonado pelo Deus que me ajuda a ser. É o Deus que me dá coragem para encarar a vida. Por isso que eu estou de pé aqui hoje, porque existe um Deus que nos dá coragem de encarar a vida e de dizer, está difícil, mas eu estou com você, está complicado, mas eu estou no barco, é pouco que você tem, mas dá para mim, na minha mão vai virar muito, porque eu sou Deus que te enche de coragem de viver. Nós somos como Zacarias, o pai de João Batista, lá em Lucas capítulo 1, versículo 18, quando o anjo aparece para ele, aquela coisa toda, sabe o que ele diz para o anjo? Eu já sou velho, e aí ele completa a frase de modo tremendo, ele diz assim, ó, eu já sou velho e a minha mulher está com a idade avançada, é a mesma coisa. Só que ele tem um jeito elegante de dizer que os dois têm o mesmo problema. A gente passou do tempo, não é mais a nossa geração, não vai funcionar com a gente. Eu já sou velho. E aí, para não dizer a minha velhinha, aquela coisa estranha que a gente faz, eu já sou velho. E a minha senhora está avançada em idade. É a mesma coisa. Mas pelo menos ele foi gentleman, né? Está dizendo não vai funcionar. Não vai dar certo. Até aqui a gente vai. Daqui para frente bate na nossa limitação. Não funciona para nós. Para o Senhor é fácil, para mim não. Não vai funcionar, não vai dar certo. Ou seja, olha que tremendo, Jesus está dizendo que a nossa fé costuma ser verbal, teórica, igrejeira. A gente até ora e jejua, mas quando Deus diz que vai fazer, a gente não acredita. Eu lembro de uma historinha que me contaram, quando eu era garoto na igreja, mas eu lembro disso até hoje, do irmão que um dia estava dirigindo seu carro, de repente o ponteiro da gasolina tocou lá embaixo, acabou a gasolina, ele para o carro e diz, Senhor, me ajuda, eu tenho que chegar em casa, está de noite. De repente o ponteiro sobe assim, ó, enche o tanque, ele olha e diz, eu não acredito, e o ponteiro volta.
Se Jesus for fazer alguma coisa na sua vida, Ele não vai explicar, Ele vai fazer. Se Jesus vai fazer uma coisa tremenda na sua vida, não vai pedir sua opinião, Ele vai fazer. Porque Ele sabe que se Ele pedir sua opinião, você vai voltar aos bitacos. Ele vai arrancar todos e Ele vai fazer fluir, multiplicar, crescer, viver. Porque Ele é o Deus que nos dá coragem para viver. Encare a vida aqui hoje. A gente precisa abraçar o evangelho da coragem de viver. Precisa sair daqui com uma santa parceria. Eu gosto dessa coisa de Deus e nós, Deus em nós, Deus por nós, Deus através de nós e às vezes apesar de nós. Mas Ele está conosco o tempo todo. Você pode ficar com raiva de Deus, só não pode ficar sem Deus. Você pode fazer as piores orações da vida, só não pode ficar sem orar. Você pode até não achar que não vai funcionar nada, mas paga para ver. Fica perto de Jesus. Nunca saia de perto de Jesus. Perto de Jesus é que os pães se multiplicam. Perto de Jesus é que a água vira chão. Perto de Jesus é que o vento para e obedece. Perto de Jesus é que as coisas acontecem. Perto de Jesus até o túmulo vira lugar de visitação alegre. Perto de Jesus a vida ganha sentido. Perto de Jesus você tem coragem de viver. Terceira coisa, Jesus quer ver em nós o evangelho das divinas soluções. Olha o que diz os versículos 10 a 13, é tremendo. Versículos 10 a 13 diz assim, ó: e Jesus ordenou, fazei o povo assentar-se. Presta atenção nisso aqui, ó. Jesus ordenou, fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade. Lembra que André estava preocupado com um pedaço para cada um? Olha o que Jesus fez. Repartiu à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, o original grego é barriguinha estufada, literalmente, satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram que haviam comido. Irmãos, essa cena eu queria ver. Cada um discípulo, são 12, símbolo da nação de Israel, cada um com seu cesto cheio de pão. É Jesus dizendo assim, ó: sabe o milagre que eu estou operando na vida da multidão? Também estou operando no seu ministério. Cada um tem seu cesto, e seu cesto está cheio pelo mesmo milagre da multidão. É a palavra de Jesus aos ministros. Tem milagre no povo, mas também tem milagre aqui. Tem graça no povo, mas também tem graça aqui, ó. A fome do povo está satisfeita, mas a minha também está. Não tem pedaço miserável para ninguém. É completude, é satisfação, é garantia. Toda a solução divina é completa. Toda a solução divina é plena. Já vimos o problema, as carências, até as ponderações dos discípulos. Portanto, a pergunta que fica aqui é: como é que Jesus resolveu o problema? E o texto de João nos dá uma série de indicações do evangelho das divinas soluções. A primeira coisa é organização. O versículo 10 diz que Jesus é quem organiza a multidão. Ele é o líder. Então ele começa a organizar. Primeiro ele detectou o problema, as carências, o lugar. Segundo, ele detectou um modo de fazer. Mandou todo mundo sentar, organizou. Ele vai ensinar os discípulos a avaliar o que está fora do eixo. Jesus não opera milagres bagunçados na bagunça existencial de ninguém. Primeiro acerta a casa que eu vou entrar. Olha o que ele fala para Ezequiel: põe a tua casa em ordem. Primeiro arruma a situação, avalia o que estiver fora do eixo, organiza. Jesus está fazendo uma coisa aqui que Deus fez no Gênesis, colocou ordem no caos. Primeiro a ordem, depois o milagre. Ou seja, o pecado bagunçou o jardim. Aí aqui o que tinha? Grama demais para todo mundo sentar. Jesus fez todo mundo sentar na grama para, em ordem, suprir as carências de todo mundo. É Jesus dizendo: voltei para o jardim, acertei a história e comigo ninguém passa fome. Aqui você não precisa comer das árvores que eu não pedi. Aqui você pode acertar o pão que eu estou te dando. É o jardim de novo. Ou seja, a lógica de Jesus é a seguinte: avalie a sua casa, avalie a sua vida e não desperdice a grama que você já tem. Ou seja, não precisa olhar para a grama do vizinho. É só alimentar a alma e se organizar. Nesse texto já dá para combater o adultério. A sua grama já é verde, é só sentar e comer. Simples assim. Você não precisa olhar para nada de ninguém. Avalie a sua vida, organize, porque o milagre está acontecendo aí. Uma coisa que eu amo desse texto é que Jesus não fez nenhum tipo de mandinga, não entortou a mão, não engrossou a voz. Você não vê Jesus fazer nada de espetacular, extraordinário. Não houve trovão, o céu não abriu, um Cid Moreira celestial não apareceu falando, nada. Ele só faz uma oração e começa a dividir o pão.
Coisa tremenda é saber que Jesus está operando milagres na minha normalidade. E se eu estou de pé aqui hoje respirando normalmente, é porque a graça tem sustentado a minha vida. Ele tem sido fiel, Ele é o Senhor que nos faz viver na normalidade da vida. Coisa tremenda que é isso aqui, ó. Ou seja, trabalhe com o que você já tem. É tão tremendo entender isso aqui, ó. Coloquei organização. Segunda coisa, trabalhe com o que você tem. Olha o versículo 11. Versículo 11 diz assim, ó: Jesus tomou os pães, recebeu, e havendo dado graças, repartiu à vontade entre os que estavam ali. Tem uma coisa que é tremenda nesse texto. Olha para mim aqui, ó. Todas as vezes na Bíblia que aparece uma refeição nesse sentido, tem 4 verbos. Tomar, no sentido de receber. Tomar, abençoar, partir e dar. Jesus fez isso com 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele tomou o pão, abençoou, partiu. Só não deu porque não deu tempo, mas estava implícito no processo. Na mesa da última ceia, em João 13, ele toma o pão, abençoa, parte e dá. Aqui na multiplicação aos milhares, ele tomou o pão, abençoou, repartiu e deu. Na mesa da ceia, ele faz a mesma coisa. O apóstolo Paulo, colocando ordem na ceia bagunçada dos coríntios, ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Tomar, abençoar, partir e dar. Interessante que a ceia é o único dos cultos que a gente faz, que também faz a gente. A celebração que a gente realiza, também nos realiza como igreja. Ou seja, o que a gente faz com o pão, Jesus faz com a gente. Ou seja, quando a gente chega aqui, Ele nos toma, Ele nos abençoa, Ele nos parte, e aí é difícil, porque arrebenta, Ele tira tudo que é ruim e nos devolve ao mundo. A gente vai e volta na mesma dimensão da graça, inseridos no processo de Deus de abençoar o mundo. Você está aqui hoje porque Jesus te tomou, te abençoou, te partiu e vai te devolver ao mundo. Todo mundo que entra aqui sai missionário, pronto para a coragem de viver e fazer diferença lá fora. Você trabalha com o que já tem. Olha que tremendo, trabalhe com o que você já tem. João descreve aqui o ato de Jesus com a mesma reverência que ele descreve a ceia. Tomou os pães. Ou seja, Jesus está ensinando aos discípulos a trabalharem com o que eles têm. São apenas 5 pães, 2 peixes. Mas se essa matemática for de Deus, irmão, vai dar 7, a perfeição do milagre. Se a matemática for de Deus, pode ficar tranquilo. É 7, mas é dele. E se é dele, faz diferença. Se é dele, mata a fome. Se é dele, multidões se alimentam. Se é dele, não termina. Se é dele, ainda sobra. Porque se é dele, é perfeito. Ou seja, se você é de Jesus, você é perfeito como é. Aí pode agradecer a Deus pelo jeito que você é. Aí não precisa ter paranoias na mente, eu queria ser como fulano de tal. Não precisa, seja como você é. Você é o que Deus planejou que você fosse. Então você está vivo aqui hoje, porque essa palavra serve exatamente para você. Trabalhe com o que você tem. Interessante que se tem uma lição boa no filho pródigo, que geralmente quando a gente pega o filho pródigo é só para acabar com ele. Mas ele tem uma lição muito boa. Se tem uma lição que é boa no filho pródigo, é tremenda. Na hora da crise, trabalhe. Se tem uma coisa que ele não teve coragem, medo foi de pedir emprego. É ou não é? Estava no pior dia da vida, um empresário falido, quebrado, detonado, sem nenhum amigo por perto, arrebentado. Ele teve coragem de ir lá pedir emprego e foi rastejar. Emprego pior que tinha na época, cuidar de porcos. Mas ele foi. Trabalhe com o que você tem. Eu li esses dias uma história, numa das revistas voltadas para o público de empresários, que eu tenho falado muito. O indivíduo conta que entrou um homem um dia numa empresa, terno, gravata, muito bem vestido, com um currículo espetacular, pós-graduação e um monte de coisa, entregou para o entrevistador. Ele avaliou bem o currículo, disse: olha, seu currículo é magistral, sua formação é fantástica, a empresa precisa de alguém assim nesse nível, porém, a única vaga que nós temos aqui para oferecer hoje é a vaga do faxineiro. O homem pediu 1 minuto, saiu da sala, tirou o blazer, tirou a gravata, arregaçou a manga da camisa, voltou e disse: eu aceito, eu estou aqui pelo trabalho, não importa qual seja. O homem ficou de pé e disse: então o trabalho que tem para você é muito maior do que esse, porque você demonstrou para mim ser o homem que a empresa precisa. No momento da crise, trabalhe com o que você tem. O que tem de gente que fica imaginando, esperando um mundo perfeito para poder agir, isso não vai acontecer nunca. Trabalhe com o que você tem. Tem gente que tem medo de pregar, porque não sei fazer e tal. Trabalhe com o que você tem, começa. Dá aula para um grupo lá no grupo familiar, tá bom? Começa. Tem gente que passa a vida inteira sonhando em ser músico, mas nunca estuda. E sinceramente, gente, há uma diferença muito grande entre músico e tocador. Tocador é uma tragédia, erra sempre no mesmo hino e nunca muda um dedo sequer para dar uma 7ª aumentada. É terrível. Já músico é aquele que se esforça, trabalha, pesquisa, se aprofunda. Trabalhe com o que você tem. Mas trabalhe, porque Deus gosta de quem trabalha. Quer ver que lá no Éden, a primeira coisa que Deus deu para o homem não foi uma esposa. A gente esquece disso.
A primeira coisa que Deus deu para o homem no Éden não foi uma esposa, foi um serviço. Ele disse, eu quero que você dê nome aos animais. É parceria, construção, faça, dê nome aos animais. De lá para cá a gente não consegue seguir alguém sem nome, já percebeu? A gente sempre procura o nome de alguém, o cartão e o que ele faz. De lá para cá a única coisa que a gente dá nome é nos nossos bichos, nos nossos monstros. É porque a gente aprendeu desde Adão a dar nome para os bichos. Já percebeu que a gente costuma sonhar com animais que costumam nos matar? Feras, serpentes. No fundo a gente quer ser os monstros que nos devoram. Tem muita gente com medo de viver porque ainda não entendeu que você está de pé aqui hoje é porque Deus ainda aposta na sua vida. Trabalhe com o que você tem. Faça o que você pode fazer. Trabalhe com o que você tem. Olha que interessante. O texto de Jesus é muito profundo. Ele tomou o pão. Em nenhum momento você vê Jesus falar, mas é só isso? Jesus não diz para André assim, onde é que você arrumou esse menino? Nada. Ele só toma o pão. É o que você está trazendo para mim? É. Então me dá. Se você trouxer seu coração hoje para Jesus, pode não ser nada até para você, mas para Ele é muito. Traga para Jesus o que você é. Quando você traz o que você é, Ele produz em você a transformação da vida. Outra coisa interessante, a terceira é reconhecimento. O texto no versículo 11 diz que Jesus deu graças. E foi exatamente aqui que o milagre aconteceu, na gratidão. Quando você pega o que é pequeno, aparentemente desprezível, e honra a Deus, o milagre acontece. Ou seja, o milagre acontece na gratidão. No que ele agradece, depois reparte. Olha que tremendo. É na gratidão que o milagre acontece. Irmão, sinceramente, se tem uma coisa que Deus ama, são corações gratos. Quando o coração está grato, Deus está trabalhando e produzindo renovo, transformação, vida, projetando a história. Trabalhe com o que você tem. Reconheça que você não é nada e que a partir de Jesus pode fazer muito. Quarta coisa que Jesus faz para transformar as divinas soluções é a comunhão. O versículo 11 diz que João acrescenta um detalhe tremendo. Ele coloca assim, Jesus repartiu à vontade entre os que estavam sentados. Ou seja, não existe milagre no egoísmo. O evangelho das divinas soluções é todo feito da partilha, da alegria de ver todos cercando a mesa da fraternidade. Jesus está vivendo aquilo que ele prega. Ele orou o pão nosso e o Pai nosso. Então ele está fazendo a mesma coisa. Ele orou ao Pai e dividindo o pão que ele já recebeu. É o pão nosso, com o Pai nosso, conjugado na vida, com quem está sentado para comer. O que Jesus fez lá, a gente está fazendo aqui hoje. Oramos ao Pai Nosso, Ele ministrou a palavra e esse pão nosso para vocês sentados assistindo e comendo. É a graça de Deus se revelando todo dia, de novo, do jeito que a gente precisa. Sentados para comer, sentados para aprender, sentados para crescer. Jesus está fazendo uma coisa linda. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês entendam que perto de mim ninguém morre de fome. Perto de mim ninguém é egoísta. Enche a sacola de milagre e sai pela primeira porta. Perto de mim o seu milagre é o mesmo do irmão. Cada um come do pão e sai satisfeito. Perto de mim todo mundo sai com o coração agradecido. Mas ainda tem uma quinta coisa que Jesus faz aqui para as divinas soluções. Ele coloca a consciência. Olha só o que diz o versículo 12. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Esse texto aqui é um imperativo, é uma ordenança direta. Recolham o que sobrou. O milagre não está na rotina, não é para todo dia. Uma vez uma irmã perguntou para mim, pastor, por que na nossa igreja não tem milagre todo dia? Falei, porque se fosse todo dia era rotina. Não é verdade? Se acontece todo dia, é rotina. O milagre é milagre exatamente pela característica de não ser direto. Ele é milagre exatamente por romper inesperadamente a expectativa. Ele é milagre porque eu não programo. Ele é milagre porque eu não agendo. Ele é milagre porque não respeita a minha ordem. É milagre que acontece apesar de mim. É milagre porque eu não sei explicar. É milagre porque eu não domino. É milagre porque não acontece direto. O único milagre que acontece direto é você. Você é um milagre existencial ambulante. Se você está vivo, é um milagre todo dia, todo momento, a toda hora. Enquanto respira, é um milagre de Deus. Por isso que é muito perigoso quando a gente vira um movimento evangelicalista baseado na milagromania, os maníacos por milagres. É muito perigoso isso, porque geralmente esses grandes movimentos onde só se pensa em milagre, não se tem palavra. E aí é muito perigoso, porque a lógica de Jesus é que o milagre sirva como um pretexto para a pregação. O milagre é servo provisório da palavra. A palavra vem para preencher todos os outros vazios. O milagre preenche apenas o vazio da expectativa. Por isso que ele causa impacto, mas não transformação. Já quando é transformação, é muito mais profundo.
É abaixo das camadas da pele, além da superfície. É aquilo que desce no nível que ninguém conhece. É consciência. Jesus está falando assim, ó, não desperdice o meu milagre, não brinquem com o meu milagre, não caiam na tentação de instrumentalizar a graça. Quanta gente deve ter pensado, maravilha, agora a gente viu que a mão de Jesus funciona pão, então não precisa mais comprar pão. O resto da vida a gente tem um Jesus que faz pão. Ele era o supremo Messias, agora é o divino padeiro. Vai ficar com a gente o resto da vida, agora acabou. Tanto é que é bom a gente entender isso aqui, ó. Aqui nesse texto aqui, a bênção maior, o grande milagre está em saber administrar a sobra. Isso aqui é sabedoria divina de altíssimo padrão. É Jesus dizendo para os discípulos que querem andar comigo, de vez em quando vão experimentar algo sobrenatural, mas o natural é administrar a sobra. Eu vou fazer um milagre hoje para não precisar fazer amanhã. Vou fazer um milagre hoje para não precisar fazer daqui a 12 dias. Cada um tem um cesto. Eu quero que vocês administrem a sobra. Eu quero que vocês aprendam a manter a memória do milagre, sabendo que um dia Deus operou, e eu olho para a sobra e acredito, ainda permanece em operação, porque eu aprendi a trabalhar com aquilo que eu tenho, com um Deus que trabalha em mim, quando eu preciso de fato, não quando eu acho que mando nele. Jesus está ensinando aos discípulos que o evangelho das divinas soluções entende de economia. Esse evangelho das divinas soluções é uma espécie de sociologia da consciência. Se tem uma coisa que Deus condena é o desperdício da misericórdia. Interessante que o versículo 14 tem uma nota perigosa. Diz que a multidão queria proclamá-lo rei à força. Escuta bem o que eu vou te dizer aqui, ó. Essa multidão olhou para esse momento e entendeu que era a chance deles terem o salvador da economia nacional, o político dos sonhos, o populista que solucionaria o problema da fome mundial. A multidão na hora pensou assim, quer saber? Agora sim a gente tem que pegar esse cara à força, nem que ele não queira, e transformá-lo em rei. Imagina, esse homem é um homem que faz pães multiplicar para nós. Tudo que a gente mais quer é pão. Esse homem vai ser o cara, o populista dos populistas, o político dos políticos. Dá quase para sentir um eco sinistro da tentação do deserto soar aos ouvidos de Jesus. Não te falei? Transforma pedras em pães que esse povo vai te amar. Mas Jesus se recusa. Peguem o que sobra. Fiquem com a sobra aí, ó. Eu não vou me curvar ante a vontade do povo, porque a minha vontade é maior que a vontade do povo. Eu não vou me curvar ante os delírios da multidão, porque eu sirvo ao meu Pai. Eu já tenho tudo que o Pai me dá. Eu não vou me curvar aos aplausos da multidão, porque eu sei que eles duram pouco. Eu vou permanecer onde meu Pai quer. E onde meu Pai me quer? A caminho da cruz. Porque Ele sabe que lá onde ninguém vai estar perto de mim, eu vou estar muito perto do meu Pai, dando para vocês aquilo que vocês mais precisam, o pão da vida, o pão da história. Jesus nunca quis ser o Messias do bolso nem do banco. Ele se tornou o Messias do coração e da alma. Quero que você saia daqui essa noite com essa certeza no seu coração. O evangelho que Jesus quer ver em nós é muito mais profundo. Ele reconhece as necessidades urgentes. Ele tem coragem para viver. E acima de qualquer coisa, ele tem soluções divinas. Não soluções políticas, diplomáticas ou matemáticas. As soluções da nossa vida para Deus são divinas, são sagradas, espirituais, tremendas, muito além da nossa capacidade de entender. Mas elas são capazes de mudar o nosso jeito de ser. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai proferir um dos seus mais profundos sermões. No versículo 35 ele começa: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, a multidão não entendeu nada, a multidão está vendo o pão em mim, mas não consegue me ver no pão. Nos versículos 26 e 27, Jesus reprova o evangelho dos desejos imediatos e transitórios. Olha o que ele diz. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai, não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Irmãos, que coisa tremenda. Jesus sabe de todas as nossas carências e o convite dele ainda está de pé. Ele disse assim, ó: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ainda é o Deus que conhece as nossas carências, as nossas deficiências, as dores da nossa alma, aonde a gente tem limite, aquilo que aperta a nossa vida, mas Ele ainda é o Deus que propõe soluções, andar junto, trabalhar com a gente, viver em nós, conosco, através de nós e nos ensinando a coragem para viver. Fica de pé, por favor. Como é bom quando a gente entende essa verdade. E a gente percebe que o que Jesus está falando para nós é muito mais profundo do que a nossa simples capacidade de compreensão.
Poucos de nós temos uma capacidade mais avançada de compreensão. Então Jesus sabe que a ideia não é explicar. O que Ele está dizendo para nós é muito profundo. Ele está dizendo assim: eu quero que vocês aprendam que as carências da vida, as dores da vida, as angústias da vida vão cercar vocês. O fato de estarem andando comigo não impedirá de que haja escassez e fome. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês. Esses dias eu notei um detalhe tremendo no Salmo 23. Eu amo o Salmo 23, de vez em quando eu volto nele para pesquisar alguma coisa. E toda vez que eu volto nele, descubro uma coisa. E esses dias eu descobri um negócio que me encantou. A primeira metade do Salmo 23, ele começa a falar dos vales, das pastagens, das águas tranquilas, está tudo tranquilo. Só que aí, a figura de Deus nessa primeira metade está distante. É sempre na terceira pessoa. Ele me faz, ele me leva às águas tranquilas. Ou seja, quando está tudo em paz, parece que Deus está distante. Aí aparece o vale. E quando aparece o vale, ainda que eu ande no vale, aí vem lá embaixo a vara, o cajado. Ou seja, quando a situação fica difícil, muda o tempo do verbo da presença de Deus. Já não é Ele, é Tu estás comigo. Quando estava tudo calmo, parece que Ele estava distante. A coisa apertou, Jesus se aproximou. Ele está perto o suficiente para que eu saiba que mesmo Ele comigo, a coisa aperta, mas Ele está perto. E quando Ele está perto, muda tudo na nossa vida, porque Ele é o Deus das revoluções de intimidade. Eu quero fazer um convite a você aqui hoje. Se porventura você ainda não teve um encontro com esse Jesus, ou quem sabe até esteja afastado dos caminhos do Senhor, a vida faz isso com a gente. Tem dia que a gente está perto de Jesus e tudo que a gente tem é fome. Está afastado da igreja, afastado do convívio, da fé. Ou ainda não teve o passo decisivo de abraçar Jesus como o Senhor da sua vida. Se houver alguém aqui hoje que quer entender, encontrar, chegar mais perto de Jesus, dê um sinal com a sua mão. Jesus hoje quer te dar um abraço, capaz de mudar a história da sua vida e colocar de novo em você a maior alegria da sua vida, restaurar as carências, as fomes da sua alma. Tem alguém para Jesus? Levanta a sua mão se tem alguém. Tem um rapaz ali? Por favor, vem alguém aqui com ele, por favor. Vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Olha que bênção, graças a Deus. A palavra achou guarida no coração. Isso é a coisa mais tremenda da fé cristã. É quando a gente encontra alguém que responde ao chamado da palavra. Que bênção. Graças a Deus, está vindo aqui com o nosso irmão. Tem mais alguém que quer ter um encontro profundo com Jesus aqui hoje? Tem mais alguém? Pastor Anselmo já está aqui com esse rapaz. Tem mais alguém para Jesus? Não perca a chance hoje de encontrar com Jesus aqui hoje. É o dia da mudança da sua vida, dele matar as fomes da sua alma, de redefinir a sua história, a trajetória da sua vida. Isso aqui parece uma coisa simples, mas é um ato de coragem, de dizer publicamente: eu quero ficar perto de Jesus, eu quero, Senhor, entregar ao Senhor, só que o pouco que eu tenho, são 5 pães e 2 peixinhos, mas nas tuas mãos vai fazer muita diferença. Que bênção, graças a Deus. Vamos orar por esse rapaz com ele aqui hoje, porque eu tenho certeza que ele está sendo agora aqui abraçado pela igreja e recebido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, obrigado, Deus, pela vida deste homem que está aqui à frente, que entendeu a Tua palavra, Senhor, e que decidiu, passo de fé, de decisão, de Te abraçar e andar contigo na vida. O Senhor conhece a vida dele num nível infinitamente maior do que qualquer um aqui hoje. Então tudo que nós podemos Te pedir é que ande com ele, abrace a vida dele, transforme a história da família dele, dos sonhos e projetos que ele tem, firma-lhes os passos, e que ele possa sair daqui com as suas fomes saciadas, de cabeça erguida, inserido nessa nova família que ele adquire a partir de hoje, e que ele possa, Senhor, ser resgatado pela Tua graça e sair daqui transformado, assim como nós um dia também fomos. Estamos aqui hoje regozijados pela Tua graça alcançada e por esse pão que nunca termina. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa tão tremenda vitória, que é uma alma que a Ti se converte e Te aceita, Te celebra e é aceito por Ti, celebrado por Ti. Obrigado, Jesus, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada.
às 18 horas, Culto da Família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.